Olá, o programa Agricultura Alto Vale começa agora e nesta edição nós preparamos para você boi crioulo lagiano, raça catarinense, se destaca pelos longos chifres. Agricultores estão comemorando o frio. Para a agricultura, o inverno típico é importante. Alto Vale entra na rota do inventário participativo de aves de Santa Catarina. Você que tem uma câmera e gosta de fotografar aves pode participar. Vamos mostrar o agricultor de Braço do Trombudo que construiu uma atafona na propriedade só para manter a tradição e mostrar como tudo funcionava antigamente. Se aproxime no sofá e vem comigo porque o programa Agricultura Alto Vale está só começando. Olá, que bom encontrar você aqui na tela da TV, você que acompanha o programa Agricultura Alto Vale e também pelas nossas redes sociais. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência. Você que gosta de fotografar pássaros pode integrar o inventário participativo de aves de Santa Catarina, que está com inscrições abertas. O evento busca estimular a observação de aves, o setor turístico e as unidades de conservação ambiental aqui no estado. Muito além de um simples passatempo, a observação de aves tem contribuído para catalogar as espécies que vivem ou passam pelo Alto Vale. O Miguel, que faz isso há muitos anos, coleciona registros e tem até livro publicado com os pássaros que fotografou. Agora, ele e outros amigos apaixonados por essa atividade estão empolgados e contam os dias para o primeiro inventário participativo das aves de Santa Catarina, o IPAV. O evento, marcado para o mês de novembro, vai reunir observadores com ou sem experiência ou formação na área da biologia para catalogar aves. É como se fosse um censo das espécies que vivem no estado. É uma contagem das espécies de aves em Santa Catarina feito por pessoas leigas, observadores que fazem isso por hobby, biólogos, ornitólogos. Então são várias pessoas que vão entre o dia 11 e o dia 17 de novembro, vão a campo fotografar, registrar canto, fazer lista, para no final da semana a gente reunir todas as informações e ter um censo das aves de Santa Catarina. Então assim, ela pode ter só um binóculo, ela pode ter só um papel e uma caneta, ela pode ter uma câmera. Indo a campo, se ela tiver só uma caneta e um papel, ela pode só registrar as espécies de aves que ela viu. Incluir o Alto Vale no mapa do inventário das aves é uma conquista para quem busca dar mais visibilidade a esse trabalho. A intenção é estimular a atividade por aqui, a exemplo do que ocorre em outras regiões catarinenses. Quando se fala em observação de aves em Santa Catarina, se fala em Joinville, se fala em Florianópolis, se fala em Urupema. E o Alto Vale não tem uma cidade assim para se dizer, aquela cidade do Alto Vale, vamos incluir no roteiro. O nosso objetivo é esse, é incluir o Alto Vale no roteiro de observação. As inscrições para o inventário participativo de aves estão abertas e podem ser feitas pela internet. Basta digitar IPAV-SC no site de buscas. Aí é só informar os dados pessoais e a região em que o registro será feito. É uma contribuição dos chamados cidadãos cientistas que vão ajudar nessa missão. Tem espécies de aves que são difíceis de a gente estar observando. Então, ou porque elas são bem florestais, elas ficam bem no interior das matas fechadas, ou são espécies que muitas vezes ficam bem na copa, no alto das árvores. E coincide de ele estar encontrando, às vezes, espécies raras, espécies ameaçadas, ou muitas vezes ele faz um registro de uma espécie que até então a gente não tinha conhecimento dela na região ou no município. A gente gosta de dizer que ele é a pessoa certa, na hora certa, no local certo. A vinda do IPAV para o Alto Vale também busca estimular o setor de turismo rural e levar as pessoas a conhecerem as unidades de conservação. A Cascata Diamante, essa propriedade aberta para o turismo rural há cerca de um ano aqui em Laurentino, que conta com alguns chalés, é um dos locais parceiros do IPAV na região do Alto Vale do Itajaí. Os visitantes que participarão desse evento poderão se hospedar aqui. Tanto aqui na Cascata Diamante, como lá na Pousada da Samira, em Agronômica, os dois têm um local para acomodação para o turista, para o visitante, para pernoite, e tem uma área para observar aves também. Tem uma mata, tem um campo aberto. Então, une o útil ao agradável. A gente esteve visitando a Flona lá
em Ibirama, Floresta Nacional, né? Que é uma área de reserva. Então, fomos recebidos lá na pessoa do Jonathan e ele disse que a Flona com certeza vai abrir o espaço para pessoas que queiram participar na semana do IPAV e registrar as aves da Flona. Isso é muito interessante porque com certeza vai aquecer muito a economia e vai aquecer também a vontade de muitas pessoas novas aderirem à observação de aves, que é um hábito saudável. A ciência cidadã como um todo, ela é uma porta de entrada para a educação ambiental, para a sensibilização, para a pesquisa e para a conservação ambiental. Muita gente não gosta do frio, mas para o setor agrícola, um inverno com características de inverno é muito importante. E a Adriele Nardelli foi saber por quê. O frio mais intenso deu as caras, né? O inverno aí típico, com bastante frio. E a gente precisa saber se isso é bom ou ruim para a agricultura, né? Afinal, a gente está aí em agosto com esse frio bastante intenso. Tivemos também alguns dias aí com calorzinho, né? Nesse inverno. Eu vou conversar agora com o Gentil, que é engenheiro agrônomo, para a gente saber, né? Esse clima, esse frio que veio agora, principalmente, né? Isso impacta como na agricultura, Gentil? Vamos dividir então a agricultura em duas fases, né? Existem as culturas de inverno e as culturas de verão, especificamente. As culturas de inverno elas são adaptadas para temperaturas de extremo frio, né? Claro, algumas situações, no caso do trigo, tipicamente, se tiver um florescimento, um frio intenso, acaba prejudicando, mas o desenvolvimento de um trigo, de uma cebola, está programado, né, dentro da parte de inverno. A pergunta é o que esse frio é positivo, na parte de verão. Bom, nos últimos anos, no ano passado, no ano retrasado, nós tivemos um inverno um pouco mais ameno, né? Quando eu tenho um inverno um pouco mais ameno, todas as pragas, doenças, as ervas daninhas que eu tenho, que saem da cultura de verão e passam pela cultura de inverno, elas passam praticamente intactas, começando na safra de verão ativas. Um exemplo clássico é um dos grandes problemas que a gente tem hoje em milho, é a cigarrinha do milho, né? Que causa perdas muito grandes na região, e inclusive que o produtor está reduzindo o plantio hoje de milho, inclusive por causa da praga. O que acontece? Eu tenho uma curva da população da cigarrinha, e essa curva ela é muito alta durante o verão. Quais são as maneiras de eu diminuir essa curva, né? Ou seja, diminuir a população de cigarrinha, ou diminuir com que elas se multipliquem? Que eu utilize produtos, né, biológicos ou químicos, ou que eu tenha frio. Então esse frio ele provoca um achatamento nessa curva, ou seja, eu começo um plantio de milho com uma população bem menor, porque a praga foi parte eliminada ou parte ainda acaba sobrando nessa resteva, onde não é tão frio, mas é muito pouco. Um outro exemplo é a ferrugem da soja. Ferrugem da soja, o ano passado, na nossa região, as primeiras incidências começaram já na segunda quinzena de novembro. Por quê? Porque eu tive um inverno ameno, eu tinha as plantas de sojas guaxa que sobram, né, que nascem da própria cultura, e que ali a ferrugem acaba se desenvolvendo. Quando eu planto a soja na região, a ferrugem já está instalada. Então esse tipo de frio para a agricultura, por mais que a gente ache frio, e a gente não está mais acostumado com esse frio, é muito positivo para a região, a agricultura de maneira geral, porque eu vou diminuir muita fonte de inóculo, eu vou controlar muito problema que vai vir se instalar, tá, antecipadamente lá se eu não tiver essa situação. Então esse frio é muito benéfico para a agricultura. Para a agricultura, pelo que dá para entender, então, é importante que tenham as 4 estações, é importante que tenha o calor para as culturas de verão, mas também o frio, tanto para as culturas de frio, quanto inclusive para as culturas de calor. Para nós o importante é o equilíbrio, né? Eu preciso de frio, eu preciso de calor, eu preciso de chuva, né? Eu preciso de uma quantidade de água sem excesso, né? Nós estamos entrando numa conversa hoje, é muito forte de ter laninha já, né? De se ela se instalar, isso pode prejudicar para nós em um momento de ter falta, né? Então, esses desequilíbrios aí que o clima vem apresentando acaba prejudicando sim, né, os números, e nós como Alto Vale somos muito dependentes da agricultura. Então, qualquer tipo de impacto que aconteça, um exemplo é quando teve a cheia ano passado, né, o déficit que nós tivemos na região. Então, para nós é importante que tenha as 4 estações, o frio, o calor, a quantidade de chuva exata. Obrigada, né, Gentil, por essas informações, então, falando um pouco sobre a importância também desse frio para a agricultura. Voltamos com você, Marcelo.
E você sabia que tem uma raça bovina brasileira originária da região de Lages? É o boi crioulo lagiano, que chama a atenção por um detalhe bem evidente. Esses bovinos são conhecidos por terem os maiores chifres entre o gado que vive no Brasil. O crioulo lagiano, que como o próprio nome diz, tem origem na região de Lages, despertou o interesse de pesquisadores ainda nos anos 80 e foi reconhecido como raça pelo Ministério da Agricultura em 2008, depois de um trabalho da Embrapa em conjunto com os criadores. Descendente dos bovinos ibéricos importados no período colonial e selecionada pela natureza por pelo menos 4 séculos, a raça sobreviveu à competição comercial e hoje se torna um verdadeiro tesouro genético, segundo o criador e veterinário Márcio Camargo, que mantém um canal no YouTube onde fala sobre a raça. O gado português entrou mais pelo litoral, o gado espanhol mais pelo sertão, pelo oeste. Chegaram no Brasil animais que não existiam aqui. Em Lages, restaram poucos animais remanescentes do que veio das colônias portuguesas, da África e também da Espanha, das Ilhas Canárias. De Portugal saía muito gado também de Cabo Verde, da ilha de Cabo Verde. Então, gado ibérico que vinha para o Brasil. E em Lages, então, uma cidade muito antiga, fundada em 1766. Era uma região de fazendas, de pastagens naturais muito boas. E esses animais, então, foram sobrevivendo aqui, um século antes da chegada dos primeiros sesmeiros, portugueses, os primeiros pecuaristas aqui da região. Então, esses animais sofreram uma seleção natural e aí que começou a se formar, então, a raça crioula lagiana. Antigo e rústico, o gado crioulo lagiano é muito bem adaptado ao clima brasileiro. Entre as qualidades desses bovinos se destacam a docilidade, resistência a doenças e parasitas, alta fertilidade, facilidade no parto, carne de qualidade também. Esse gado é manso, incrivelmente manso, de uma carne especial, uma carne diferenciada, com sabor, com maciez, com suculência e muitas vezes com marmoreio também, quando bem terminado, bem engordado. A questão do leite também é um diferencial, tem um bom percentual de leite A2, beta-caseína A2, que é um leite saudável para o ser humano, que não provoca desconforto gastrointestinal, nem mesmo em crianças. E então é um gado de dupla função, carne e leite. Na questão reprodutiva, vale a pena falar, são animais precoces, muito prolíferos e vivem muitos anos. É comum encontrar vacas com mais de 18 anos, às vezes com mais de 20 anos, dando cria todos os anos. Por conta da bela pelagem, o couro é muito valorizado, assim como os chifres, que viram artigos decorativos. Chifres bonitos, bem abertos, muitas vezes retorcidos, e também as suas pelagens, que são diversificadas, mas sempre predominando o gado mais colorido, em vermelho e branco, preto e branco, e por causa das suas pelagens muito bonitas, valoriza o couro e o tapete, então, para decoração. Os chifres também são bastante vendidos e têm um valor muito grande. As cabeças dos animais com chifres maiores, mais bem desenhados, mais bem formados, em formato de lira, de arco de lira. Então são cabeças que valem muito, também para decoração de ambientes, como churrasqueiras, lareiras, ambientes country, Uma importante unidade de conservação e seleção dessa raça em Santa Catarina é a Fazenda da Cadeia, que fica em Curitibanos. E graças ao trabalho da Associação de Criadores do Crioulo Lagiano, sediada em Lages, em parceria com a Embrapa, Sebrae e outras instituições, a raça já é criada em todo o Brasil. Saiu muito de Lages, daqui de Santa Catarina, animais puros para o estado de São Paulo, para o estado do Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Tocantins. Então, os criadores estão muito satisfeitos com a adaptabilidade desses animais em outras regiões mais quentes do país. E também tem sido feito trabalhos de cruzamento industrial, em rebanhos comerciais com Nelore e com Aberdeen Angus. Então, só tem a ganhar quem faz cruzamentos com a raça crioula lagiana em qualquer região do país. E a nossa equipe foi até Ibirama para visitar um engenho de produção de farinha de mandioca, que está na 3ª geração da mesma família e mantém a tradição da produção artesanal.
O Vilmar Arnaldo Santos, ou Arnaldo, como todo mundo conhece, não sabe o que é a vida sem isso aqui, o trabalho da produção de farinha. Com o avô começando o legado da família Santos, ele literalmente cresceu em meio aos processos que hoje assumiu. Uma história de tradição e dedicação. Começou com o meu avô, né? Aqui para dentro, talvez uns 5 quilômetros, tá? Ele montava os engenhos, tá? Ele fabricava todas as peças. Daí meu pai tocou vários anos, né? Daí um mano meu que faleceu, o Claudino, tocou mais uns 30, 40 anos quase, tá? Daí ele foi embora, né? Há 8 anos atrás. Daí eu continuei a tocar o engenho, né? Tradição da nossa família, né? Na verdade, nós somos a terceira geração tocando, né? Hoje, aos 65 anos, ele até chegou a trabalhar em outras coisas, mas voltou para a produção de farinha. E há 3 anos, ele toca o engenho ao lado da esposa, a Avanir, ou Vânia, como é chamada, com quem ele é casado há mais de 40 anos, teve 3 filhas, a Daniela, a Daiane e a Débora, e que é uma grande parceira, especialmente nas fases mais difíceis do processo de produção. Os aipim por aí, arranquemos que nem louco, barranco que carrega nas costas e os processos, e estamos aí. O mais difícil, na verdade, é a raspagem, né? A gente perde muito tempo. O resto eu toco do jeito, né? Você viu. A única coisa tocada, motor e a cevadeira, as 2 peças aqui, o resto é tudo no muque, né? Mas é muito bom, graças a Deus. E essa parte toda do processo que ele faz sozinho leva um tempo. Depois de raspado, o aipim vai para a lavação num tambor e depois para o processo de cevar. Na cevadeira ele vira uma massa com a qual ele monta esses pacotes aqui, chamados de tipins, que vão para essa prensa onde ficam de um dia para o outro para tirar bem toda a água. Depois a massa é retirada e levada para esse ralador. O farelo que sai daqui é peneirado e vai para a primeira secagem, nesse forno aqui. O processo de encalagem, em que a farinha não fica crua, mas também não seca totalmente. Depois de ser retirada e descansar um pouco, ela volta para o forno para secar de vez. Quando chega no ponto, tem que tirar rápido para não queimar e peneirar. Aí é só esperar esfriar para fazer os pacotes de 1 quilo, que o Arnaldo faz questão de amarrar também de um jeito todo dele. Ele conta que, nesse ano, ele e a esposa já transformaram cerca de 20 toneladas de aipim em farinha. Mas, no final, os números da produção ficam bem abaixo disso. Quase umas 20 toneladas, tá? Fizemos tudo em farinha, tá? Na verdade, 1 tonelada eu chego a fazer, talvez agora 110 quilos, lá 115 quilos, tá? Mas não chega a 200 quilos 1 tonelada de aipim, tá? Tem muita perca. É a raspagem, você viu as percas que tem aí, é porque a minha farinha boa é bem torrada, tá? Ela não azeda no pacote, tá? Então é coisa muito boa. O engenho fica no terreno da casa em que o Arnaldo e a Vânia moram há 30 anos, na Estrada Geral Barro Coxo. E tudo aqui também foi feito com trabalho em família. Minha mãe montei molável, né? Ele me ajudou, né? Montei umas 3 anos atrás, comprei esse engenho alto, gigante, né? E daí os caras chegaram aqui, mas vocês vão montar esse engenho? Diz que o meu avô montava o engenho, como nós não vamos montar os netos, né? E montemos e estamos tocando, graças a Deus, até hoje. Tanto tempo de dedicação ao processo fizeram do Arnaldo um especialista em farinha, com uma peculiaridade que chama a atenção. É o jeito como ele sabe quando o produto está no ponto. Pelo cheiro, como você viu lá, né? Quando o cheiro sai, aquele cheiro forte, você pode sacar fora que ela está torrada. Ou, na verdade, torradinha, a gente vê também perto do ouvido, né? Mas isso aí não é qualquer um que consegue. Não é qualquer um que sabe, não é qualquer um. Na verdade, para bater a minha farinha aqui, tem uns caras que podem bater no peito e você sabe fazer farinha. Vem gente de longe para buscar essa farinha, tanto que é difícil ter estoque por aqui. E além da farinha tradicional, outros produtos também saem desse processo. Essa farinha amarela, né, com açafrão. Na verdade, essa é mais demorada, né? Eu deixo ela mais ou menos uns 8, 10 dias dentro do latão curtinho do aipim, tá? Daí a gente serve com açafrão junto, vai para o forno, né? É mais fogo, mais torrada, né? E mais granulada, né? E do beiju também, o beiju na verdade eu faço com essa farinha crua, né? Tem misturado açúcar baunilha, canela, coco ralado, um pouco de fubá, né? Fubá fino e a massa, né? E daí você vai para o forno, tempera toda a massa crua, daí você faz tudo uma mãozadinha no forno, lá, que você viu, né? Daí você vira o lado e dá um beiju, né? Um biscoito torradinho. E eu vendo muito bem, sinceramente não dou conta de fazer.
Fazer tudo isso toda semana dá um trabalhão. São horas de dedicação e cuidado com cada etapa do processo. E como o Arnaldo é recompensado por isso, com a certeza de que está mantendo viva uma tradição tão importante para a família. Para não deixar isso aqui morrer, né? Tem um senhor aqui de Birama, ele tem 91 anos, eu tenho comedor farinha ontem, Arnaldo. Eu pegava do teu avô, do teu pai, o homem pega farinha hoje em dia. Se não tem, tá para bater. E para mim é tudo, tá? Gente, da família, tá? Eu faço com amor e carinho isso aqui. É muito bom. E em Braço do Trombudo, o agricultor aposentado construiu uma atafona só para manter uma tradição que marcou gerações e mostrar como as coisas funcionavam antigamente. A roda que faz girar toda essa engrenagem também impulsionava o progresso em uma época de pouca tecnologia. Era em atafonas como essa que se moía o milho para fazer o pão, que se comprava o fubá para a polenta, onde era descascado o arroz. Quando não se tinha tudo pronto nos mercados, como hoje, as atafonas atendiam as famílias. E se antes a roda era movida pela força da água, esta é mais moderna, funciona através da eletricidade. Quem construiu tudo isso foi o seu Valdemar, de 85 anos, agricultor aposentado que mora na área central de Braço do Trombudo. Mas se engana quem pensa que ele executou essa obra quando era jovem. Muito pelo contrário, foi depois dos 80 anos que o idoso decidiu montar a atafona com um único propósito: manter a antiga tradição. Só para deixar uma lembrança como era no passado. Porque os mais novos, muitos nunca viram. Não têm nem noção como é que funcionava isso. Só para bonito, dá para dizer. E não teve desenho ou projeto a ser seguido. Tudo saiu da memória mesmo, com inspiração que veio dos tempos da infância. Foi a realização de um sonho para ele. Eu sei desde pequeno, sempre quando o pai foi na tafona, eu fiquei lá olhando as rodas girar e a água, tudo. E desde pequeno eu sempre estava interessado para isso. E agora tinha a oportunidade de fazer uma coisa parecida como era. O seu Valdemar foi construindo a atafona aos poucos. Levou cerca de 5 anos para deixar tudo pronto, cada peça em seu lugar. Por isso o visitante, quando chega aqui e vê toda essa estrutura em funcionamento, tem a sensação de voltar no tempo. A atafona foi montada ao lado da casa, num cantinho especialmente pensado para essa finalidade. O primeiro passo era fazer a roda d'água. E olha que a madeira estava pronta há tempo, até que ele conseguiu finalizar. Aquela tábua para a roda d'água, aquela madeira, deve estar em torno de 25 anos já. Só que nunca deu tempo para fazer. E em 2017 foi operado da coluna, daí trabalhar no pesado já era. Daí deu tempo para montar isso. Outras peças o seu Valdemar comprou de atafonas desativadas. Foi conseguindo uma parte aqui, outra ali, até deixar do jeito que ele queria, como nas memórias da infância. Fez praticamente tudo sozinho, só pedia ajuda para encaixar as peças mais pesadas. Coisas que eu não consegui erguer, assim, daí tinha que pedir ajuda. Mas assim, o que deu para fazer com a mão, isso era só comigo. A atafona do criativo agricultor já recebeu muitas visitas. Veio até gente da Alemanha que estava de passagem por Braço do Trombudo. Motivo de orgulho, porque era justamente isso que o seu Valdemar queria: mostrar a atafona para quem não fazia ideia de como era uma. Eu fiquei contente que está funcionando. E também tem gente que se interessa para olhar isso. Porque não é só para mim, como é que eu vou dizer? É para mostrar também. E tem outras peças antigas aqui que fizeram parte da vida dele e da esposa, a dona Selma. Os dois logo vão completar 65 anos de casamento e a lida com a agricultura sempre fez parte dessa união. As ferramentas que eram meu estão por aqui também. Capinadeira, plantadeira de milho, cavalo já morreu, mas era com cavalo. Questionada sobre a atafona e a inteligência do marido para montar tudo isso, a resposta da dona Selma é rápida. Mulher quer ser mais inteligente que outra. Eu fiz tudo, arrumei vassoura, arrumei balaio, arrumei o que tinha, cara de boi, eu arrumei tudo. E as outras coisas. E depois de todo o esforço para montar a atafona, o seu Valdemar só deixa um pedido. Tomara que eles continuem. Espero que eles não desmancham isso. Porque
quanto mais o tempo passa, mais novidade é isso, né? Coisas antigas. Muito bacana, hein? E o programa Agricultura Alto Vale fica por aqui. A gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis em nossas redes sociais. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência. Até a próxima semana e cuide-se bem!